Fala galera do Tênis da Veia, aqui é o Bruno, estamos aqui para mais um vídeo, mais um podcast número 2, e hoje o nosso assunto é as inspirações. Então, lembrando que o podcast Tênis da Veia é um podcast com o intuito da gente trocar uma ideia sobre tênis, que é o esporte que a gente ama e seus derivados. Então vamos para o assunto de hoje, que é as inspirações. Primeiramente, muito bom dia. Muito bom dia. Bem? Vamos tomar uma aguinha. E vamos falar então, o que mais te inspirou aí no mundo do tênis? Quem mais te inspirou aí no mundo do tênis? Mais me inspirou, tirando o meu pai, claro, mas eu acho que não tem como falar em inspiração no tênis, ainda mais para um jovem, uma criança, sem citar o Guga. O Guga foi o cara, eu acho, né, para se inspirar. Uma geração, né? É uma geração, exatamente. Inclusive, como eu acredito que a maioria das crianças tenham aprendido com o pai ou com algum parente, enfim, um professor, esse professor pai ou a pessoa que ensinou foi da época do Guga. Então essa pessoa vai falar do Guga, vai mencionar o Guga de alguma forma. Então, inclusive eu fui muito inspirado pelo Guga por conta do meu pai, então ele me falava muito do Guga, então eu comecei a procurar muito sobre o Guga. Mas ele também me falava de um cara chamado Fernando Meligeni, um cara que jogou tênis ali nos anos 90, teve jogos muito importantes, ganhou do Pete Sampras, então ele também teve um ranqueamento super alto, então tinha aquele jogo super intenso dele, né, com raça, com muita vontade, então isso me inspirou também. E eu infelizmente não vi eles jogarem ao vivo, né? Apenas ao vivo na TV, no caso, na televisão. Vi apenas por vídeo, né? Por arquivo. Mas os brasileiros que eu vi jogar foi o Bellucci, né? O Tomás Bellucci, foi da Punta do Mundo, tudo. Então foi uma inspiração para a minha geração também. O Rogerinho Dutra Silva também. E o Sareta, inclusive, né? Peguei o final de carreira do Sareta ali. Então foi muito interessante também, né? Grande Flávio Sareta. Então esses foram os que eu mais acompanhei, assim, né? Inclusive pela TV, vi jogos do Bellucci, tudo. Mas saindo um pouco fora do eixo Brasil, né? Eu acho que o Nadal, o Federer e o Djokovic não tem como ser diferente de ser uma inspiração. Mas o cara que eu mais me inspiro não é nenhum desses três, e sim o Davi Ferrer. Não sei se vocês vão lembrar dele. Provavelmente sim, ele se apresentou. Fiquei muito triste com o apresentador dele, mas pela raça e pelo tênis. Claro, ele é profissional, mas pro tênis profissional ele não era um tenista assim, ele não tinha tantos golpes assim para machucar. Então ele compensava isso com muita raça, muita vontade e muito trabalho. Tipo o Cristiano Ronaldo. Ele foi número 3 do mundo, ganhou muitos muita mentalidade, né? torneios, exatamente. Fez final de Roland Garros contra o Nadal, perdeu porque era o Nadal, né? Faz parte. Tem que ser bem sincero, ele perdeu porque era o Nadal, mas ele era um grande jogador. E você tentava imitar algum desses? Todos, né? Um pouquinho de cada? Eu imitava o grito do Guga, né? Não deu muito certo, né? Realmente, eu quis parar logo, mas eu tentava imitar os movimentos sim. Mas não era muito fácil. Aí que nasceu a ideia de procurar vídeos no YouTube, procurar se aprofundar no assunto, isso. Né? Tá, em busca de conhecimento. Isso. Massa demais. Se inspirou em mais alguém aí fora do circuito? Fora do circuito profissional? Sim. Claro. Muito, na verdade. Porque tá linkado, inclusive, com a questão dos vídeos no YouTube. Então eu precisava de alguém pra ver, né? Pra, tipo, ter uma inspiração visual, né? Pra ver como faz, até pra conhecer. Claro, eu vou por partes, né? Aqui em Juí, meu pai, óbvio, então eu vi meu pai queria jogar como ele. O Carlos Probst, aqui de Juí, foi tenista número 1 do mundo, 1 e 2, né? Na verdade a dupla dele era número 1 e ele era número 2. Então os dois acabaram sendo número 1, né? Na categoria 40 anos e 45 masculino, né? Então foi uma grande inspiração. Eu tive poucas oportunidades, né, de bater com ele quando eu era mais novo. Sim. Muito pelo meu nível, mas também por ele estar sempre viajando, tá sempre, né?
E ele sempre não corre. E ele é professor de direito, então já vê que a vida é bem coisa. Mas depois, quando eu fiquei mais velho, eu tive mais oportunidades de bater com ele, né? Então, até porque ele parou de jogar, né, depois, então teve mais oportunidades. Mas ele é um cara que eu, infelizmente, não vi jogar, mas um cara que eu, daqui da minha jogo, que eu vi jogar jogos valendo é o Gabriel Guerra, também, jogou categorias um pouco mais novas, né, que o Carlos Porto ele jogou há 30 anos e há 35 mais, da ITF, foi top, ganhou torneios fora do Brasil e tudo mais pela ITF. Então é um cara que eu me inspirei também aqui, muito por ser anjo. Inclusive já joguei contra ele, né? Perdi, mas foi em 2020 de 2020 que eu tive essa oportunidade de jogar contra ele. Foi muito massa. E foi uma baita experiência. Joguei lá em Santa Rosa. Mas saindo um pouco do eixo da... Claro, na nossa região também Santo Ângelo, não posso deixar de citar Santo Ângelo. Galera, Santo Ângelo, eu não vou falar nomes aqui porque eu vou ter que falar 1 milhão de nomes. Mas todo mundo aí em Santo Ângelo foi... Santo Ângelo é grande então, cara? Foi os primeiros torneios que eu fui, foi o Santo Ângelo. Então eu vi muita gente de Santo Ângelo jogar e muita gente que eu queria imitar. Então se eu falar um... Então galera, desculpa aí, mas enfim. Aí... Partindo um pouco mais para longe, né, inclusive o Gabriel Guerra é de Santo Cristo, mas eu vi jogar em Santa Rosa, né, ele joga em Santa Rosa. Saindo um pouco do eixo, indo para Palmeira, né, mais tarde tive a oportunidade de bater com o Ramiro Vargas, foi do college dos Estados Unidos, hoje ele está no Brasil, claro, e com o Gilberto Feldens também, são dois caras que eu aprendi demais, assim, o Gilberto foi campeão brasileiro na categoria juvenil, torneio estadual, né? Hoje ele não joga mais muito torneios de federação, mas já foi um grande tenista aí da categoria 18. E o Ramiro nem se fala, né? Foi para os Estados Unidos tudo, então foi uma boa dupla que me inspirou. Eu tive a oportunidade de treinar com o Ramiro. Então ali pro final de 2019 que eu tive essa oportunidade, então para mim foi muito bom. E o Gilberto vinha para Juí, né, jogar comigo, então praticamente toda semana eu estava jogando com ele, baita aprendizado. E partindo um pouco mais longe, indo para Santa Maria, a Boca do Monte, Santa Maria, Boca do Monte. O Henry Luz sempre foi uma inspiração para mim, desde quando eu era criança. Partindo de criança para adolescente, na verdade, dos meus 12 até os 14, sempre eu ouvia falar no nome dele. Depois eu vi ele jogar em 2017, 2018 ali em Santo Ângelo. Então ali foi meio que uma virada de chave também, né? Então eu consegui acompanhar um pouquinho do Henry, vi ele jogar, vi que ele jogava uma barbaridade mesmo. Não era brincadeira. Foi até campeão do torneio que eu joguei lá. Que eu fui campeão da minha 4ª classe, inclusive. Então, Aí, foi uma grande inspiração e, assim, ele também... Eu via aquelas curtas dele, o slice, a mão, então eu queria meio que fazer igual também. Claro, meu nível tá muito longe do dele, né, naquela época, né. Então eu lembro que eu voltei para Juiz já querendo fazer igual, né? Mas não rolou muito sentimento. E partindo agora para Carazinho, Gabriel Garay, né? Falando de inspirações como tenistas, né? Sim. Gabriel Garay, grande demais. Claro que no início ele não foi uma inspiração muito porque eu não conhecia, né? Conhecia apenas por nome. Mas depois que eu conheci ele, vi ele jogar, cara, ele me ajudou demais. Não tinha a obrigação nenhuma de me ajudar. Podia não ter me ajudado, porque eu ia continuar tendo um respeito muito grande. Não só por quem ele é, mas pelo nível de tênis, né? E depois que eu treinei com ele ali no final de 2020, que eu treinei ali de Carazinho, realmente ele deu um gás muito grande, sabe? Depois eu voltei a treinar com ele em 2021, 2022. Hoje ele está nos Estados Unidos. É um grande jogador, então é uma inspiração para mim, muito porque eu convivi com ele também, então eu vi um pouco da mentalidade dele, a mentalidade dele é bem para frente, o cara que pensa sempre no futuro, então para mim, baita inspiração em questão de mentalidade, jogo, treino, ele me ensinou a treinar, o que eu tenho que fazer para melhorar, que tipo de treino, como que eu sou mais inteligente, então ele com certeza tem culpa, tem uma boa parcela de culpa. No tênis na veia. No tênis na veia também, né? E uma grande menção que eu vou fazer aqui, que foi tenista profissional, que eu conheci em 2012, quando fez uma clínica aqui em Juiz, é o Diego Matos.
Cara, o Diego Matos, eu fiz uma clínica com ele em 2012, eu e mais umas 10, 11 crianças, tá? Então, fiz aula com ele e comecei a comer a carreira. Então, eu em casa, depois que eu cheguei da clínica, começava a acompanhar ranking. Então, 2 ou 3 anos depois, agora ele está em 600, não, agora ele está em 800, não, agora ele está em 200, entendeu? Então, eu fui acompanhando meio que a carreira dele e virou uma grande inspiração para mim também, né? Tanto que agora, esse ano, o ano que passou, eu tive uma grande oportunidade de treinar com ele. E esse ano também, treinei 2 vezes com ele. Teve um dia que eu treinei apenas um dia e nesse ano eu treinei uma semana completa com ele. Então, cara, foi também uma experiência fora do comum. Eu chegava em casa e meu Deus, treinando com o Diego Matos, cara que eu acompanhava quando eu era criança, sabe? Nostalgia, né? Nostalgia demais. E ele também me ajudou bastante, me deu dicas, me deu treino. Então, pra mim foi mágico. Também há alguns jogos que eu fiz no estado, né? Contra, eu citar o Yuri Radonski. Hoje não é, mas foi tenista profissional também, então fiz um jogo de torneio, perdi, óbvio. Perdi 6-3, 6-1 pra ele, né? Tentei, não deu, mas também foi uma boa experiência pra mim. Como experiência foi excelente, né? Então eu ia picar a bola com o Diego Massa também, eu ia picar a bola no treino, olhava pro outro lado, tava o cara lá, meu. Tu faz o que numa hora dessa? O que tu faz? Joga. Joga, segura na mão de Deus e vai. Mas acho que é isso aí. Uma outra menção, o Leonardo Marinho, parceiro meu de torneio. Jogamos 4 jogos, tá 2-2. Queria deixar essa corneta aí, que a próxima vez que ele vier pra cá eu vou... E o Garay também, quando voltar dos Estados Unidos, vai sentir a pressão. Tênis na veia. É isso aí, um pouco de cada pessoinha aí. Inspiração acabou montando. Claro, teve muito mais gente que me ajudou, mas eu citando agora tenista, né? Só teria que citar todo mundo. Os professores lá de Santa Maria também foram incríveis. Então. E cada uma dessas pessoas foi auxiliando, né, pra hoje, né, ter um método aí do tênis na veia. Então, é isso aí. Vamos fechando aí o podcast número 2, para vocês conhecerem um pouco das inspirações que moldaram, né, o método tênis na veia. Então é isso aí, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E como é que você fala nos vídeos? Um forehand no like e um saque no gostei. É isso aí, até o próximo vídeo. Falou! Tamo junto.